Marcos Braz é direto, abre aspas, o torcedor tem que cobrar, fecha aspas. Pois é, tem entrevista aí do Marcos Braz, cadê os reforços, Braz? Léo Ortiz sendo aguardado em representação do Bragantino ou do Flamengo? Vamos falar sobre isso, tem informação sobre o Luiz Henrique, sobre o Alexandre, lateral esquerdo da Juventus e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acha no sininho da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e na véspera da reapresentação do Flamengo, né, meus amigos? O Flamengo se representa amanhã, no dia 8, na segunda-feira. O técnico do Flamengo, o Tite, foi ao velório de Zagallo, uma das maiores lendas da história do futebol brasileiro, o melhor treinador da história do futebol brasileiro, tetracampeão do mundo como treinador, como auxiliar, como jogador, um verdadeiro revolucionário do futebol. Foi Mário Jorge Lobo Zagallo, que se foi aos 92 anos de idade, e o Tite, que é o técnico do Flamengo, esteve presente no velório do velho Lobo. O Marcos Braz também esteve presente lá, a gente vai repercutir, ele deve ter uma entrevista aí falando sobre a questão do Flamengo para essa temporada 2024. Meus amigos, e o técnico da seleção brasileira está confirmado. O ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior, aceitou o chamado da CBF e será anunciado como novo treinador da seleção brasileira. Técnico do São Paulo terá a multa paga pela entidade no valor de 4 milhões de reais. Anúncio será segunda-feira, amanhã, portanto, Dorival fora do São Paulo, como é uma notícia aí de seleção, já se especulava o nome do Dorival, tem expectativa que um ex-jogador do Flamengo e ídolo, Felipe Luiz, seja o diretor técnico do trabalho do Dorival Júnior. Enfim, vamos acompanhar de perto essa situação do Felipe. Meus amigos, informação do Guilherme Silva e referente à Supercopa do Brasil, que também envolve o Flamengo, porque o jogo vai ser no estádio que o Flamengo administra, né, meus amigos? Que é o estádio do Maracanã. Segundo o Guilherme Silva, o Flamengo é contra a Supercopa do Brasil no Maracanã e tenta barrar a ideia. Preocupação com o gramado é a principal razão. No mesmo palco, rubro-negro encara o Vasco no dia seguinte da decisão. CBF busca convencer o clube, mas tem o Mineirão como plano B. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no dia 3 de fevereiro, meu parceiro. O Flamengo é contrário à ideia. O Flamengo acha que vão arrebentar com o gramado do Maracanã, né? Tem esse jogo contra o Vasco aí importantíssimo. O primeiro clássico do Campeonato Carioca, se eu não me engano, é esse jogo contra o Vasco. Eu costumo dizer que no Campeonato Carioca o que vale é os clássicos são os clássicos e a final, né? E aí as etapas finais ali, semifinal e final, o resto ali, time pequeno, com todo respeito ao Audax, Portuguesa, entre outros, é jogo para teste, é jogo de pré-temporada. Agora clássico não tem jeito, se perder já vai cair o mundo em cima do treinador, de jogador, da diretoria. Tem que ganhar, tem que jogar vera, tem que jogar para valer. E o Flamengo tá preocupado com essa questão do gramado porque foi uma promessa feita pela diretoria do Flamengo ao Tite. O Tite exige um piso de qualidade para se praticar futebol, tanto no Ninho quanto no Maracanã. Tanto é que no Ninho mandaram embora na empresa e contrataram uma equipe de 10 funcionários para cuidar só do gramado do CT Ninho do Urubu para deixar um verdadeiro tapete, né? Vamos avançando aí, galera. O negócio é o seguinte, rapaz, aconteceu uma situação engraçada, né? O Everton Ribeiro foi apresentado hoje lá na equipe do Bahia, como o mais novo reforço do Bahia, e os filhos do Everton Ribeiro estavam presentes lá na equipe do Bahia. E aí, o filho mais novo do Everton Ribeiro, né, eles têm o Augusto, que é o Guto, que é o mais velho, e tem o Totói, que é o Antônio, né? E aí, rapaz,
No meio da coletiva, ele pegou o microfone e falou: uma vez, Flamengo, rapaz, a Marília puxou ele, rapaz, você tá aqui no Bahia, você vai cantar o hino do Flamengo. Todo mundo deu uma risada, o garoto é rubro-negro, não tem jeito, porque o garoto é rubro-negro, tá lá no Bahia, mas o garoto é rubro-negro. Aí depois ele cantou Bahia, 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 né, enfim, porque a mãe dele pediu ali, mas o garoto é rubro-negro, né, muito engraçado, né, a situação tá viralizada aí, os vídeos nas redes sociais dele gritando, cantando o hino do Flamengo, realmente bem bacana essa situação. E é uma criança, né, gente? Não tem por que o torcedor do Bahia ficar também, porra, criança, cara. Pô, tem gente que, olha, sinceramente, eu vou te contar uma história. Pessoal, a torcida do Flamengo resolveu fazer uma provocação para o Fluminense. Tá aí, ó. Torcedores do Flamengo provocam o Fluminense com faixas em aviões no Rio de Janeiro. Abre aspas. E no Rio não tem outro igual, fazendo uma clara referência ao Fluminense não ter Mundial e ter perdido o Mundial para a equipe do Manchester City. Venceu quem pagou a Série B. Isso porque o Manchester City, antes de ser um ricaço, né, participou da segunda divisão do futebol inglês, né? Eles venceram, né, assim, conquistaram acesso na bola, né? Pagou a Série B de fato, coisa que o Fluminense não fez, saiu da C pra A. Ah, mas porque o torneio, porque o formato, não interessa. Saiu da Série C e foi pra Série A. Isso aí tá marcado na história, não tem não tem essa história, esse argumento. E aí botaram lá, venceu quem pagou a Série B. A ação foi capitaneada pelo grupo político Sinergia, que apoia Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. A atitude, no entanto, não se restringiu aos apoiadores da gestão, pois até membros da oposição contribuíram para a provocação ao Fluminense. Alguns sócios e conselheiros participaram. E tem que provocar mesmo. Ah, estão passando recibo porque o Fluminense venceu a Libertadores. Não interessa. Tem que provocar, tem que zoar. Na hora que é o Flamengo, eles pagaram um avião lá para provocar o Flamengo também. Então o Flamengo agora chegou a hora de dar o troco. E chegou a hora de dar o troco também no Campeonato Carioca, né, meus amigos? Até porque o Flamengo foi vice em 22 do Carioca pro Fluminense, mas ok que 22 o Flamengo venceu Copa do Brasil e Libertadores. E foi vice em 23 tomando de 4-1. Então tá na hora do Flamengo rever isso aí, dar uma chapuletada no Fluminense no Campeonato Carioca aí também, beleza? Vamos avançando, meus amigos. Tá aí a informação do GE. Globo em negociações com o Flamengo. O zagueiro Léo Ortiz é esperado na representação da equipe do Red Bull Bragantino amanhã, na segunda-feira, dia 8, mesma data do retorno do elenco rubro-negro ao CT Ninho do Urubu. As conversas entre as partes pelo futuro do defensor se arrastam desde o começo de dezembro, logo que o Campeonato Brasileiro se encerrou, né? Ainda teve aquela entrevista do Léo Ortiz, pós-Flamengo e Bragantino, que o Flamengo vence com aquele gol magnífico do De Arrascaeta de bico, e aí ele é perguntado sobre o Flamengo, ele fala, veja bem, coisa e tal, pessoal, opa, tem caroço nesse angu. Aí começam todas as apurações jornalísticas sobre o Léo Ortiz, e de fato, viram que tinha caroço no angu e que o Léo Ortiz tinha conversas avançadas com o Flamengo. O desejo do técnico Tite era de contar com novos reforços para esta temporada já na segunda. Entretanto, até o momento, o mais querido contratou apenas o meio-campista De La Cruz, que será a única novidade dessa semana no CT, mas ele não chega amanhã no CT. Se eu não me engano é dia 9, dia 10, dia 11, enfim, tem mais uns diazinhos de férias pro De La Cruz, porque ele encerrou a temporada depois lá no futebol argentino. O treinador também topa esperar os reforços até a ida para os Estados Unidos, que vai acontecer no dia 18 de janeiro, para realizar a pré-temporada lá, né? O Flamengo vai passar 10 dias no Ninho, assim, menos de 10 dias, né? Porque no dia 17 tem o jogo do Flamengo lá em Manaus. Teve o jogo em Manaus, no dia seguinte o Flamengo viaja para os Estados Unidos.
10 dias nos Estados Unidos, já tem um jogo treino marcado lá, tem um jogo contra o Orlando City, volta Belém do Pará, joga contra a equipe do Sampaio Corrêa, se não me falha a memória, e aí vai dar uma circulada lá pelo norte, pelo nordeste, e o primeiro jogo do Flamengo no Maracanã só acontece contra a equipe do Vasco, já em fevereiro, salvo engano. Beleza, meu parceiro? Vamos avançando que tem mais notícia pra gente tratar aqui. Alexandro, que já teve o seu nome ligado à pauta do Flamengo, volta à mira do Mengão. De acordo com o jornalista Júlio Miguel, o lateral esquerdo Alexandro, que pertence à equipe da Juventus, tem a situação observada pelo Mengão. O jogador tem ótimo relacionamento com o Tite dos tempos de seleção brasileira. Se eu não me engano, o Alexandro foi para 18, acho que ele não estava. A lateral esquerda do Brasil era o Marcelo e o Felipe Luiz. Acho que ele não estava em 18, se eu não me engano. Em 22 ele estava. Ele foi convocado para a seleção brasileira. A lateral esquerda do Brasil, se eu não me engano, era o Alex Telles e o Alexandro, né? O Alex Telles depois até sofre uma lesão e acaba saindo da seleção. O Mengão tem um favorito para a posição, que é o Matias Vinha, que está negociando com a Roma. A situação lá com a Roma está difícil. Outro nome que foi cogitado foi o de Juninho Capixaba, que pertence ao Bragantino, mas no momento existe um entrave entre o clube paulista e o mais querido. O único lateral esquerdo à disposição do Flamengo hoje é o Ayrton Lucas, que aliás é um jogador muito mais de velocidade ali, de imposição física, de correr, de profundidade, de atacar a área. Não é aquele jogador mais cerebral de trabalhar a bola, tocar e coisa e tal, né? Então tem que achar um lateral com essas características. Eu acho que é a questão do Vinha e do Juninho Capixaba, apesar de eu ter um pezinho atrás com o Juninho Capixaba. A diretoria busca com urgência suprir os desfalques do lado esquerdo. Alexandro está livre para assinar um pré-contrato e chegar no meio do ano, mas a pressa para repor a posição faz com que o rubro-negro estude a possibilidade de pagar um valor à Juventus para a vinda imediata. Ou seja, Juventus, olha só, você vai perder o cara de graça. Por que a gente não faz aqui uma situação? Vamos fazer rapaziada, fazer um rateio aí, a gente fala aqui no Rio de Janeiro, a gente paga um valor, vocês liberam o Alexandro, agora vocês ficam com esse valor aí, sei lá, 2 milhões, 3 milhões de euros. Ah, mas só isso? Pô, mas vai perder de graça. Melhor ganhar um caramingo aqui do que, pô, ficar aí, entendeu? Então libera aí, pô. O Flamengo vai tentar essa situação, porque esperar até o meio do ano, eu, sinceramente, acho muito arriscado. Tem clássico no Campeonato Carioca, o pessoal fala que não vale nada até tomar a primeira pancada. Essa é a realidade. Mandar-lhe o papo reto. Tomou pancada pra rival, ninguém presta, manda todo mundo embora. Eu mesmo vou vir aqui e vou falar isso porque eu sou torcedor. Então tem que pensar nisso. Primeira fase de Libertadores, fases iniciais do Campeonato Brasileiro que são importantíssimas. Tem que pensar em tudo isso. Vamos lá. Rádio Continental. Independiente da Argentina tem interesse em Varela. Segundo a Rádio Continental, Independiente da Argentina tem interesse no lateral direito do Flamengo, Guilhermo Varela. Por mim, pago o Uber, todo respeito ao Varela, mas pago o Uber e já deixa ele lá no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, e um beijo, um abraço, e pode viajar para a Argentina. Que isso, Pedrão? Pô, o cara não joga. Vem técnico, vai técnico, vem técnico, o cara não joga. O único jogo que eu vi ele entrando bem de fato foi contra o Grêmio, que ele tinha tomado a pancada no gesto, aí é brincadeira, não tem que dar pancada nenhuma no cara. E ele machucou o joelho, uma infelicidade, não foi culpa do cara, evidentemente. Né? O treinador do clube argentino, Carlitos Tevez, nem sabia que era o Tevez, o técnico do Independente, foi quem sinalizou interesse pelo lateral direito. No entanto, o Flamengo não tem interesse em vender o atleta, que faz parte do planejamento do Tite. Realmente não dá pra entender o Flamengo. Ah, não, porque quer vender o Mateuzinho, é só o Mateuzinho, vai embora o Mateuzinho. Pô, mas se tem oportunidade de vender o Varela, vende o Varela. Vende o Mateuzinho e faz um pacotão. O Independente, a gente paga o Uber, vai o Mateuzinho, vai o Varela e contrata outro. Né? Além disso, Varela quer permanecer no mais querido. Aí é direito do cara, né? O cara tem contrato com o Flamengo, ele quer permanecer no Flamengo, ele acha que vai dar para dar a volta por cima, né?
Tá aqui, ó, o Varela tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2025, né? Nem 24, o cara tem direito de permanecer. Ainda não chegou nenhuma proposta oficial ao Flamengo, de acordo com a apuração do meu amigo Gabriel Papa. Mas já vem de um tempo, né, essas informações da Argentina, que o Independente quer o Varela, mas cadê? Tá. E o dinheiro? Tem que parecer com o dinheiro, senão não adianta. Meus amigos, o Corinthians entra na parada que o Flamengo desejaria, estava desejando a contratação, na verdade, né? Porque eu acho que vai desistir, porque tô falando do Luiz Henrique, gente. Olha só. Fluminense que é o Luiz Henrique, o Corinthians que é o Luiz Henrique e o Flamengo que é o Luiz Henrique. Só que o Bet já deu uma sinalização pro Fluminense, que o Fluminense, quando soube do interesse do Flamengo, já ficou desesperado. Só que receberam a sinalização que o Bet não aceita empréstimo, não aceita. Empréstimo com opção de... Não aceita. Eles querem vender o jogador e botaram um valor de 18 milhões de euros. 18 milhões de euros pelo Luiz Henrique, pra mim é uma loucura. Esse foi o valor que o Flamengo pagou pelo Gabigol. Acabou de sair notícia do Gabigol, vou até ver aqui agora pra você. Esse foi o valor que o Flamengo pagou pelo Gabigol. Entendeu? E o Gabigol em alto, o Gabigol campeão da América, o Gabigol, enfim. Aí vai pagar pelo Luiz Henrique. Gente, saiu uma notícia aqui agora do Gabigol, vou ali, ó. Júnior Pedroso, empresário de Gabigol, rebate Augusto Melo, presidente do Corinthians. Não abrimos negociações com o Corinthians em momento algum. Desde sempre deixamos claros que o Gabigol tem contrato com o Flamengo e tem um acordo verbal pela renovação de contrato, palavras do Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, ao GE. Globo. Então essa história é história da carochinha, a gente já tem aqui aí que o Corinthians desistiu, coisa e tal, entre outras situações, né? E agora o empresário do Gabigol falando e reforçando que tem o acordo verbal pela renovação. Então essa história aí que o Flamengo vai voltar atrás, pode até querer voltar atrás, mas o empresário lá falou que tem acordo, enfim. E se tiver que voltar atrás, o Flamengo tem que mais é que voltar atrás mesmo. Porque pra mim 5 anos não tinha nem que ter feito esse acordo verbal. Tem que renovar mais 5 anos, aumento de não sei quanto, luva, valor de não sei quanto. Pessoal, vamos lá. Marcos Braz, hoje ele esteve presente lá no velório do Zagallo, respondeu perguntas ali sobre o Zagallo, evidentemente, sobre a importância do Zagallo para o futebol brasileiro, para mim o maior técnico da história do futebol brasileiro. E ele falou também sobre a questão do Flamengo, evidentemente os companheiros jornalistas estavam ali e iriam perguntar a ele sobre isso, e ele falou: o torcedor não tem que entender nada, tem que cobrar sempre. Eu entendo as cobranças. Mas o torcedor entende. Eu entendi, não estou interpretando mal o que você quis dizer aqui, não. O torcedor não tem que entender, não. Entendi, mas tem que cobrar sempre, né? Entendo o desconforto com que foi 2023. Mas a gente sempre trabalhou muito. Mas quantidade não é qualidade. Trabalhou muito, mas trabalhou bem. A direção, o presidente Landim, sempre cobrou muito também. Acho que a gente ganhou muito. Em 2023 não conseguimos os resultados que a gente queria. Mas trabalhamos para fazer isso em 2024. Sempre que vai perguntar essas situações para o Marcos Braz, ele sempre fala: a gente já ganhou muito. Tem que parar de dar essa resposta. Eu acho, pelo menos a minha. Porque todo mundo sabe que o Flamengo ganhou. Só que o que passou, sabe onde está o que passou? O que passou está lá no Museu do Flamengo. Tinha o Flamengo Memória, vocês não inauguraram lá o Museu Flamengo? Então o que passou está lá Libertadores 2019, está lá 2022. Isso aí não vai encher a barriga do torcedor do Flamengo não, meu amigo. A gente ganhou muito, tá? Porque ganhou em 2019, porque tá lá no museu, deixa quietinho lá no museu, não toca nesse... tem que ganhar mais. Tem que ser tetra da Libertadores. Tem que ser Enia do brasileiro. Tem que ser penta da Copa do Brasil. E depois esse que vocês vão ganhar no futuro vai estar lá no museu. Depois você se aposentar, Marco Braz,
Aí você vive falando por aí, porque eu ganhei muito. Aí beleza, agora você tem que ganhar mais. Flamengo é isso. Né? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.